Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, trazendo mais um vídeo pro canal. Essa é uma sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui, gravando no mesmo dia, mas com temas diferentes. E o tema de hoje, no caso, continua sendo hoje, enfim, vocês entenderam, né? É sobre o dia que eu me apaixonei por uma borderline. Então, peço que vocês se inscrevam, deixem o like, sininho, comentem, compartilhem. E vamos começar. Pra quem não sabe, borderline é um tipo de pessoa que tem um certo comportamento, no mínimo, contraditório, né? Um comportamento assim não louvável, não elogiável, porque são pessoas que estão têm um certo problema, né, emocional, são pessoas que têm uma instabilidade emocional, né, têm uma impulsividade, né, e tem, enfim, características de toxicidade no relacionamento, seja um relacionamento de fato de um casamento, um namoro, ou seja com relacionamentos sociais. E eu acabei tendo essa situação na minha vida com essa garota, né, com quem eu me apaixonei. E eu vou tentar resumir o máximo possível essa história e tirar uma lição daquilo que eu aprendi, né? E não ver como uma perda, mas sim como um livramento o que aconteceu no final comigo, né? Eu encaro isso mais como uma bênção do que como, de fato, eu ter perdido algo. Porque às vezes é bom perder para ganhar algo, né? Eu ganhei experiência. Então, sem mais delongas, eu vou contar, né, o que aconteceu. Eu, eu durante 2017, eu tava no nono ano, né, do fundamental. Nessa época, tinha um lugar onde a gente jogava ping-pong, né, no pátio da escola, antes de começar as aulas. As aulas começavam às 7h30, então a gente ficava dali mais 7 horas, até 7h30 ali jogando. E teve esse dia, né, que eu tava sentado lá no banco do pátio, esperando a minha vez. E uma menina sentou do meu lado, né, começou a puxar assunto. Ela falou o nome dela, eu falei o meu. Dali, ter uma conversa rápida, até bacana em si. Aí depois ela foi pra sala dela, eu fui pra minha. E tava beleza. E naquela época também eu era o goleiro do meu time, né, na turma lá. A gente tinha até um time legal, modéstia à parte. E depois disso, ela começou a me ver mais na escola por conta desse destaque, né? Você fazer algo na escola assim que te destaque de alguma coisa, que chame a atenção das pessoas, vai fazer automaticamente com que você entre na mira das pessoas, né? Então, praticamente todo dia nosso time jogava, né, na quadra na hora do intervalo, então eu sempre tava lá e dali a gente começou a conversar, né? Começou a se entender melhor, aquela coisa toda. Só que aí, como eu tava no meu último ano, né, eu fui pro ensino médio em 2018. Ela ficou lá no nono ano, em 2018. Aí chegou 2019. E dali mesmo que ela falou que tinha se convertido, que ela já não era mais a mesma pessoa. Só que durante o tempo que eu conheci ela, ela apresentava alguns traços de violência, agressividade e toxicidade. Então, teve uma vez também que ela brigou na sala durante o fundamental com uma garota, né? Acho que chegou a arrancar os cabelos da garota. Então, é, é num nível assim que você ri pra não chorar. Mas enfim, depois eu acho que ela não brigou com mais ninguém fisicamente, mas deve ter discutido sim. E teve um momento que ela chegou também lá no ensino médio, mesma escola, né? Que coincidência. Aí a gente conversava, né? Quando tinha tempo durante o intervalo. E ela começou a se abrir a respeito da família dela, da vida dela, do que ela pensava, aquela coisa toda. E no fim das contas, eu percebi que ela tinha um problema não só com ela mesma, mas também com a família. Porque ela sempre reclamava do pai, que o pai não era presente,
que o pai teve problemas com substâncias ilícitas e ilegais, para deixar assim bem levezinho. Então, pelo fato do pai dela ter tido problema, né, desse vício e ter ficado um tempo internado, boa parte da infância dela foi sem o pai. Mas depois que o pai dela se recuperou dessa situação, ele não voltou para casa. Ele casou com uma outra mulher e ele teve, se não me engano, um filho com ela, que é o meio irmão dessa garota, né, com que eu me apaixonei. E depois disso, ele também virou pastor, aquela coisa toda, mas você vê que as relações ali não estavam boas, porque o irmão dela não era necessariamente envolvido, mas tinha também traços tóxicos assim de violência, né? Achar que tudo resolvia na base do tapa, aquela coisa toda. E a irmã dela também, a mais velha, já tinha filho. Então isso mostra que existia uma ausência paterna ali, né? E como você já sabe a minha opinião, a família é a base da sociedade. Mas não só a questão da ausência do pai, já que o pai ele tem uma representação no seio familiar para os filhos, mas também a mãe dela, né? A mãe dela meio que não se preocupava com nada, porque ela não demonstrava preocupação, não demonstrava limite com a filha e não se importava, né, com o que a filha fizesse ou não. Então isso para mim já mostra também um problema, né, que existia, ou pelo menos deve existir até hoje, nesse núcleo aí que talvez o certo não seria nem chamar de família, né, mas apenas de parentes, né, porque acho que família vai muito mais além do que pai, mãe e filhos, porque deve haver uma certa harmonia dentro do lar, né? Essa é a minha visão. Mas o que me levou assim na época a gostar dela foi o fato dela falar, né, que era uma menina de Deus, aquela coisa toda, né? Não caiu nessa, tá, pessoal? E, enfim, que ela tava mudada, não sei o que, e você, né, pensa que você vai dar uma segunda chance pra pessoa, né, de que a pessoa ela merece uma credibilidade, merece um voto de confiança, mas nem sempre é desse jeito. E toda vez que eu ia conversar com alguma garota diferente, né, lá da minha sala, ou até mesmo da sala dela, ela meio que ficava com uma crise de ciúmes, assim, absurda, sendo que a gente nunca namorou, nunca teve nada. E, assim, obviamente que outras garotas vão ter outras visões de mundo, e você é livre para conhecer elas, né, não necessariamente você vai casar com elas, mas é interessante você conhecer também, entender o ponto de vista de outras garotas a respeito do que pensam, né, de relacionamento, de futuro, né, de trabalho, essas coisas. Acho que é uma coisa comum, né? Não necessariamente que você vai levar aquilo pro altar, certo? Mas isso despertava um ciúme nela, despertava um comportamento ruim, né? Tanto que ela vivia criticando, falando que eu não dava atenção pra ela, sendo que a gente não tinha nada, simplesmente nada, né? E aquilo chegava a me assustar às vezes que eu não respondia, né? Não pegava mais no telefone. Mas poderia ter acontecido algo pior, tá, pessoal? Poderia ter acontecido algo pior. E até mesmo eu lembrei também do fato de que, tipo assim, ela sempre ficava mandando mensagem, né? Todo dia mensagem. E na certa, começava, pô, ela gosta de mim, tá com esses traços de ciúmes aí, né? Com esses sinais de ciúme. Mas o ciúme ficava meio estranho às vezes, né? Porque ela não gostava de admitir a culpa. E ela sempre queria mostrar que eu estava errado, sendo que eu eu não sou também obrigado a ficar dando atenção para sempre pra uma pessoa só, né? Eu tenho um ciclo social também. Então acontecia disso, então eu ficava sem responder, eu não mandava mais mensagem,
Aí, quando ela percebia que eu não tava dando mais atenção, ela vinha pedir desculpa, não sei o que, e esse ciclo ficava perdurando. E até o momento que eu decidi, né, dar um gelo, né, não sair mais pra minha sala de aula, né, não dar tanta bola, né, eu preferia também sair mais cedo, né, antigamente eu até esperava por ela, não sei o que, mas no fim das contas aquilo ali tava me fazendo mal, né, e depois ela foi conhecendo outros caras no ensino médio, e engraçado que o comportamento ela sempre se repetia, né? O comportamento dela. Então ela sempre via os problemas nos caras, mas o problema nunca estava nela. E foi assim, perdurando até o início de 2020, porque teve a pandemia. Aí ela disse que ia se mudar, né? Aí foi aquela coisa toda, foi embora e foi morar em outra parte do Rio de Janeiro. E a gente continuou mantendo contato. Eu mandava mensagem, nem sempre ela respondia. E de repente, né, ela foi se afastando, se afastando. Então você começa a perceber que a pessoa não quer mais responder, não quer mais falar contigo. E teve um dia, né, em que ela simplesmente me acusou de falar que eu tinha, como é que fala? Tava querendo desmerecer os sonhos dela, não sei o quê. E sempre eu procurei ajudar, né, ajudar as pessoas, independente se é homem ou se é mulher. E para no fim das contas eu receber uma resposta dessa, assim, pra pessoa jogar isso na minha cara. Mas a ingratidão, ela faz parte do ser humano, a gente não tem que esperar nada das pessoas, né? Então por isso que eu digo que foi um livramento. Mas você percebe, né, que são traços de uma pessoa que não está bem consigo mesma, emocionalmente e mentalmente, que precisa resolver muitas pendências e muitos problemas dentro do próprio lar, né? Ela precisa resolver os problemas dela com o pai, com a mãe dela, até mesmo com os irmãos, porque ao que parece, né, não existe harmonia, não existe um lar saudável ali, né, nem mesmo com o padrasto dela. Então esse talvez seja um dos grandes problemas que as pessoas precisam pensar, repensar, né, antes mesmo de entrar no relacionamento, tá, pessoal? Eu não vejo isso, sabe, como algo negativo, eu vejo isso como, na verdade, um livramento por tudo que poderia acontecer comigo, né, de um relacionamento tóxico, de, enfim, acontecer como vários casos aí acontecem, de mulheres aí que querem controlar o cara e depois disso o cara tenta sair, quando tenta sair já é tarde demais, porque ela vai querer, enfim, que se você não é dela, você não vai ser de ninguém, basicamente. É assim que funciona hoje, essa ideia, né? E depois de um tempo aí eu soube que ela casou, né, com um cara. Boa sorte pra esse guerreiro aí, pra esse Bentinho. Mas os traços continuam os mesmos, né? E, e é isso que muitas das vezes eu acho que os homens deveriam refletir antes de querer namorar qualquer mulher, tá, pessoal? Esse é meu relato, minha reflexão, né? Tomem cuidado com quem vocês conhecem, né? Não querem dar mais sopa para quem realmente já não precisa mais de sopa. Não sei se deu para entender muito bem a minha analogia, mas enfim, não dá muita corda, né, para quem não tem uns traços confiáveis assim. Nem busquem buscar amizades saudáveis, entendeu? Não busquem se sentir culpados de nada. E tenham sempre em mente que se não deu certo com uma, vai dar certo com outra, né? Então é isso, tá, pessoal? Peço que vocês se inscrevam, deixem um like, sininho, comentem, compartilhem e até a próxima.